glória a Deus. Queridos, para nós é uma alegria muito grande de estar aqui nesse culto online, compartilhando uma porção da palavra do Senhor. Nós tivemos um momento de adoração, onde nós cultuamos a Deus, onde nós abrimos nossos corações, onde nós derramamos nossas vidas na presença do Senhor. E essa é a ideia, esse é o propósito do culto ao Senhor. A palavra do Senhor nos instrui a respeito do culto a Deus e dessa importância em nossas vidas, que é justamente a entrega dos nossos corações e a centralidade de Cristo em nossas vidas, reconhecendo que Ele é Senhor, Salvador e digno de ser adorado. E nessa noite nós queremos adorar a Deus, e sabemos que quando nós adoramos a Deus, é inevitável, Deus passa a falar, Deus passa a ministrar em nossos corações, há uma conexão, há uma via aonde Deus passa não somente receber a nossa adoração, o nosso louvor, como também Ele passa a compartilhar a sua palavra, Ele passa a ministrar os nossos corações. E a nossa intenção aqui em fé, em Jesus Cristo, é que essa palavra venha a ser uma palavra mestra, uma palavra cirúrgica na tua vida, que você nessa noite seja impactado, que nessa noite você seja chacoalhado pelas verdades do Senhor, que a tua mente e coração venha estar conectado à palavra do Senhor, porque a mesma diz que quando nós ouvimos, nós somos edificados, nós somos libertos, nós somos restaurados, nós somos reativados e reanimados do Senhor. Portanto, eu quero desafiar o teu coração, mais uma vez, que você pare tudo que você está fazendo, que você sente no seu sofá neste momento, que você deite na tua rede agora, que você sente na tua cadeira, e que você abra o teu coração, e que você diga como aquele adolescente que se tornou um grande profeta, Samuel, dizendo: eis-me aqui, Senhor, fala porque o teu servo ouve. Eu creio que Deus quer falar ao teu coração, eu creio que Deus quer ministrar no teu coração, e nessa noite nós queremos dar uma continuidade a uma série de ministração, onde nós temos falado muito a respeito da cultura do reino, sobre a importância, nós entendemos as esferas dessa cultura e o poder dessa cultura, e não somente isso, como o estabelecimento do reino de Deus, como a oração do Pai Nosso que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. E nessa noite nós queremos dar continuidade a essa série sobre o reino de Deus. Nós temos trazido vários princípios, várias ferramentas, e nessa noite nós queremos trazer uma ferramenta ao teu coração, que fala sobre autoridade espiritual. A importância de nós nos movemos nessa autoridade, e não somente nós nos movemos nessa autoridade, como também nós conhecemos essa autoridade. Porque o que nós entendemos é que uma pessoa, ela só se move em uma autoridade quando ela conhece a autoridade. Portanto, o nosso desafio aqui nessa noite de estar ministrando a palavra do Senhor é justamente clarificar, o entendimento do que é autoridade. E nessa noite quero desafiar o teu coração. E minha intenção é que você saia dessa ministração querendo realmente essa autoridade, querendo andar nessa autoridade, compreendendo o que é a autoridade e como acessar essa autoridade, como desenvolver essa autoridade e como andar em autoridade. Então nós temos lido vários textos, tanto no Velho como no Novo, a respeito da autoridade e da forma como os homens se moviam debaixo dessa autoridade. E nós ficamos muitas vezes pasmos com tamanha autoridade que esses homens andavam. E eu creio que nós não somos pessoas que têm sido descartadas desse projeto e dessa autoridade. Nós não somos pessoas que estão distantes dessa autoridade. Pelo contrário, existe um poder, existe uma autoridade disponível para todos nós. E essa autoridade é a autoridade do nome de Jesus. Eu quero chamar a tua atenção para que você compreenda primeiramente o que é a autoridade. A autoridade significa direito ou poder de decidir, de atuar e de se fazer obedecer. Isso é autoridade. E é interessante quando nós estudamos esse tema, a autoridade, a Bíblia nos traz inúmeros endereços que
o endereço dessa autoridade, a fonte dessa autoridade, é o próprio Deus. Deus detém toda a autoridade, todo o poder e todo o controle. E é interessante, quando nós estudamos o Velho Testamento, nós nos deparamos com a palavra exousia, que significa o poder, o direito legítimo e liberdade para agir, controlar, possuir e usar. Portanto, quando nós estudamos a autoridade espiritual, nós entendemos que ninguém na face da terra, seja ela uma expressão espiritual, religiosa ou não, toda autoridade que o homem tem aqui na terra, ela vem de uma só fonte, e essa fonte é Deus. Ninguém tem autoridade, ninguém se move debaixo de uma autoridade onde Deus não tenha permitido, ou onde Deus não tenha concedido a ela. Existem duas formas da expressão da autoridade. Uma das formas é debaixo da permissividade de Deus, e a outra forma é debaixo da plenitude da sua vontade. Independente se é na permissiva ou não, a autoridade é delegada por Deus. E eu tenho a responsabilidade, dentro dessa autoridade, a me mover de acordo com a palavra do Senhor. Toda autoridade, ela precisa ser alinhada com a palavra do Senhor. A partir do momento que a autoridade, ela não está alinhada com a palavra do Senhor, alinhada com o reino do Senhor, essa autoridade, ela está descaracterizada. E eu vou prestar conta dessa autoridade diante do Senhor. Portanto, a autoridade significa autorização para se movimentar como representante. E em todas as esferas sociais, nós vemos pessoas se movimentando debaixo de uma autoridade. Elas se movimentam, elas se expressam, elas vivem debaixo dessa autoridade, porque Deus assim estabeleceu, Deus assim o concedeu. Então a autoridade, eu gostaria de escrever para você, que a autoridade é como uma bergamota. Existem vários gomos, ou seja, existem vários níveis e papéis dentro dessa grande bergamota chamada autoridade. E um dos papéis dessa autoridade, que todos nós conhecemos, é a autoridade paterna. Nós entendemos que Deus conferiu a autoridade aos pais. E os pais têm plena autoridade para exercer a própria paternidade, trazendo identidade e destino, trazendo, o propósito de vida, enfim. Todos os pais têm essa responsabilidade, essa autoridade. Há um texto em Deuteronômio, capítulo 4, verso 40, que diz o seguinte: e guardarás, isso falando aos pais, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos. Aqui o texto está dizendo aos pais, que vocês guardem todos os estatutos, todos os mandamentos, ou seja, que vocês andem de acordo, que vocês acessem a autoridade dos estatutos da palavra, para que seus filhos venham estar tendo uma vida reta e ordenada, para que o futuro de seus filhos venham ser um futuro abençoado. E há outro texto também no Novo Testamento, Efésios, capítulo 6, verso 1, o apóstolo Paulo instruindo essa igreja em Éfeso, trazendo inúmeras estruturas, inúmeros apontamentos, debilidades e a importância de reconstruir, restaurar essas áreas da igreja, e ele trata justamente essa questão do relacionamento do filho com o pai, reconhecendo o pai como a autoridade, e essa autoridade dada por Deus. Então Efésios capítulo 6, verso 1 diz o seguinte: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. É interessante quando eu olho para um texto como esse, ele está dizendo que a obediência do filho está ligada justamente no Senhor. Então quando eu obedeço o meu pai, eu estou obedecendo o Senhor. Paulo está dizendo aos filhos: filhos, eu quero que vocês obedeçam os seus pais, porque quando vocês obedecem os seus pais, vocês estão obedecendo os seus pais no Senhor. Em outras palavras, vocês estão obedecendo o Senhor Jesus Cristo. Então a figura paterna é uma figura de autoridade, aonde representa o senhorio de Jesus Cristo. Então quando eu olho para a autoridade ela traz um desmembramento, ela traz várias facetas, e uma dessas facetas
é a paternidade. A importância de nós reconhecermos essa autoridade foi dada aos pais. Uma outra face da autoridade é a autoridade civil. Em Romanos capítulo 13, verso 1 diz o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há, eu quero que você observe isso, não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Eu quero que você preste atenção nesse texto. Ele está dizendo: as que existem foram ordenadas por Ele. Seja dentro de uma permissividade ou de uma plena vontade do Senhor, todas as autoridades hoje que estão estabelecidas civilmente, elas foram ordenadas por Deus. Elas só se movimentam debaixo de uma autoridade porque Deus assim permitiu, porque Deus é a fonte de toda a autoridade. Uma outra face da autoridade é a autoridade espiritual religiosa, assim dizendo. Hebreus capítulo 13, verso 7 diz o seguinte: lembre-se dos seus líderes, que transmitem a palavra de Deus a vocês. Observe bem o resultado da vida deles, que tiveram e imitem a sua fé. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 7, Paulo trazendo uma instrução a esse jovem pastor, que era pastor da igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e ensino da palavra. Então, quando eu olho para textos como esse, há N aplicações, há inúmeras formas de abordagem para que a igreja venha a ser edificada. E uma das abordagens que eu quero trazer aqui é justamente a figura de autoridade. A autoridade espiritual que for estabelecida por Deus. Essas autoridades espirituais são pessoas as quais Deus confiou, encarregou, que viessem estarem exercendo, seja o ministério do mestre, do pastor, apóstolo, profeta, ou evangelista, ou um líder, ou um facilitador de um ministério. Pessoas às quais Deus deu a autoridade. Essas pessoas só se movimentam, seja de uma forma permissiva ou plena, seja de uma forma certa ou errada, é porque Deus investiu essa autoridade. E todas as pessoas que receberam tal atribuição, tal autoridade, elas darão conta diante do Senhor. Sejam elas pastores, sejam elas evangelistas, sejam elas líderes de Connect, célula, enfim, facilitadores, auxiliares, enfim, não sei qual é o título, qual é o cargo, ofício dentro da igreja, mas todos aqueles que foram investidos de autoridade, essas pessoas responderão diante do Senhor com aquilo que elas fizeram com a autoridade que Deus assim outorgou. E há uma autoridade que eu quero falar nessa noite, que tem muito a ver com o evangelho do reino, tem muito a ver com a implantação do reino aqui na terra, que é a autoridade do nome de Jesus. E é uma autoridade que eu e você precisamos entender, compreender. E essa autoridade, ela está disponível a toda a igreja. E todos nós temos a liberdade em Cristo Jesus em estar acessando essa autoridade. E não tem como nós nos movimentarmos nessa autoridade desconhecendo essa autoridade. Então nós precisamos conhecer a amplitude, a profundidade, a potencialidade dessa autoridade. E infelizmente, muitos cristãos não compreendem o poder que elas carregam. Muitos cristãos não compreendem o poder disponível. Muitos cristãos não compreendem o estrago que elas poderiam causar no reino espiritual, no bom sentido. Muitos cristãos não compreendem o poder e a autoridade que eles têm no reino espiritual, para afetar as circunstâncias, para afetar a enfermidade, para afetar os problemas, para afetar o reino opositor do reino de Deus, que é o reino das trevas. Muitas pessoas desconhecem essa autoridade, têm uma vaga compreensão dessa autoridade, porque na realidade, quando eu compreendo essa autoridade, a minha vida, ela expressa essa autoridade. Eu passo a andar à altura dessa autoridade. Eu passo a executar essa autoridade. Eu passo a avançar através dessa autoridade. E Deus
concedeu à sua igreja esta autoridade. E o avanço e a expansão da igreja se dá justamente na compreensão dessa autoridade. As coisas espirituais, os assuntos espirituais só acontecem na vida da igreja quando a igreja compreende o poder dessa autoridade, quando compreende a esfera dessa autoridade. O que essa autoridade pode fazer no reino espiritual? E não somente no reino espiritual, como também no reino físico. Nós vemos a expressão dessa autoridade no nome de Jesus, afetando o reino invisível, o reino espiritual e o reino físico. E o maior exemplo dessa autoridade em manifestação é o próprio Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus, ele fala que se nós viéssemos acreditar, se eu e você viéssemos acreditar, nós faríamos, nós realizaríamos obras maiores. Eu quero que você preste atenção nas declarações bombásticas de Jesus. Quando ele estava aqui em seu ministério, ele assegura os discípulos dizendo: se vocês acreditarem nessa autoridade que eu estou dispondo a vocês, vocês vão realizar obras maiores. A pergunta é: por que algumas pessoas não têm realizado obras maiores? Quando eu olho para esse texto bíblico, ele está dizendo: eu asseguro a vocês, eu prometo a vocês, eu quero reafirmar isso na vida de vocês, que se vocês tiverem fé, se vocês acreditarem, vocês vão realizar obras maiores. Então, quando eu olho para o ministério de Cristo, endemoniados sendo libertos, enfermos sendo curados, pão e peixe sendo multiplicados, muitas pessoas, quando olham os milagres de Jesus, a água se transformar em vinho, elas dizem: uau, Jesus foi demais, e realmente foi demais. Diz a Bíblia Sagrada que não haveria livro do mundo para descrever todo o ministério de Cristo Jesus aqui na terra. E no entanto Jesus, ele fala: se vocês acreditarem, vocês vão realizar obras maiores. Eu quero que você preste atenção nisso. Qual é a obra que eu tenho realizado? Qual é a obra que você tem realizado? Qual é a obra da igreja? O que a igreja tem realizado que se assemelha a Cristo, ou que vai além daquilo que Ele prometeu a nós? Porque existe uma promessa que nós iríamos além, que nós realizaríamos coisas maiores. E essas coisas maiores englobam cura de enfermos, libertação de endemoniados e salvação de almas. Essas obras maiores envolvem justamente a expansão do reino de Deus. A igreja está afetando o reino espiritual e o reino físico. E as manifestações do sobrenatural, a palavra do Senhor nos assegura, é para que o mundo creia. Os sinais são para os incrédulos, ou seja, para aquelas pessoas que não acreditam, aquelas pessoas que não tiveram nenhum contato com o Senhor. E é interessante que nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que passaram a se converter, passaram a crer na soberania de Deus, na existência de Deus, quando elas se depararam com o sobrenatural de Deus. Quando eu olho para a palavra do Senhor, o próprio Jesus, quando ele se depara com Natanael, eu creio que você conhece a história. E ele começa a conversar com o Natanael. Natanael, ele fala assim: pode porventura alguma coisa boa vir de Nazaré? Quem não conhece, a cidade de Nazaré era uma cidade de 15 mil habitantes, e não era uma cidade benquista. Lá morava os salteadores, os ladrões, a pior espécie. E Jesus cresceu nesse meio. Por isso que foi o discurso de Natanael dizendo: pode porventura alguma coisa boa vir de Nazaré? E Jesus simplesmente olha para Natanael e diz: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. O que acontece nesse episódio, eu quero chamar a tua atenção, é que o sobrenatural do Senhor se manifestou, a autoridade se manifestou. Isso fez com que as escamas dos olhos de Natanael caíssem e ele percebesse o reino de Deus. E quando você estuda a biografia de Natanael, Natanael foi um grande vulto, um homem que marcou a igreja de Cristo Jesus. E o seu final não foi um final tão lindo, um final onde esse homem de Deus foi simplesmente esfolado por amor a Cristo Jesus.
A experiência desse homem com o sobrenatural, com a autoridade do nome de Jesus, levou esse homem simplesmente a acreditar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo tinha dado a ele a autoridade, que Jesus Cristo tinha um chamado para estabelecer o reino de Deus, e que Jesus Cristo, ele iria para o Pai e prepararia morada para os seus filhos, e enviaria o Espírito Santo para potencializá-los, capacitá-los, para realizarem a obra de Jesus na terra. Portanto, quando nós falamos de autoridade espiritual, a autoridade espiritual, a autoridade do nome de Jesus, há um texto em Lucas 10, 19, quando Jesus conversa com seus discípulos, ele diz o seguinte: eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Eu quero que você observe esse texto. Jesus está dizendo: eu estou dando um poder para vocês, estou dando uma autoridade para vocês pisarem em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou dando um poder a vocês para que vocês não vivam com medo. Eu estou dando um poder a vocês para que vocês não vivam tímidos, porque a propósito do reino de Deus não foi um reino tímido, não foi um reino de medo, não foi um reino aonde recuasse, pelo contrário, um reino aonde avança. Jesus está dizendo: eu tenho dado a vocês uma autoridade e um poder para vocês pisarem serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada disso fará dano a vocês. Em outra ocasião, Jesus fala a respeito das portas do inferno e diz: as portas do inferno jamais prevalecerão contra vocês. Sabe por que Jesus diz isso? Por causa da autoridade. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha vida quando eu compreendo essa dimensão da autoridade, quando eu compreendo que eu sou uma autoridade de Jesus aqui na terra. Você sabia que você é uma autoridade de Jesus aqui na terra? Eu costumo dizer: você sabia que você não é pouca coisa? Você sabia que você não é um projeto falido? E sabe por que você não é pouca coisa? Sabe por que você não é um projeto falido? Porque existe a autoridade do nome de Jesus na tua vida. Existe uma identidade de Jesus. Ele não deu um espírito tímido para você, Ele não deu um espírito covarde a você, Ele não deu um espírito de medo a você. Pelo contrário, Ele deu um espírito de autoridade a você. E a igreja de Cristo na face da terra não é uma igreja medrosa, não é uma igreja tímida, covarde, mas sim uma igreja de autoridade, uma igreja que avança, porque esse é o espírito que habita nela. Esse é o espírito que faz relembrar a autoridade do nome de Jesus. Então, quando eu descubro o poder disponível do nome de Jesus, quando descubro o poder e a autoridade deste nome, eu quero chamar a tua atenção. Saiba que o diabo, ele se estremece. Saiba que o diabo, ele não gosta disso. Saiba que as enfermidades, elas não gostam disso. Saiba que o sistema não gosta disso, porque tanto o diabo como as enfermidades, como o próprio sistema, eles sabem que essa autoridade, ela pode mudar o curso das coisas. Essa autoridade pode mudar o destino de pessoas. Essa autoridade pode curar enfermos, libertar os cativos. Essa autoridade pode mudar uma cidade, pode mudar um bairro, pode mudar um estado, pode mudar uma nação. Essa autoridade pode mudar uma pessoa. Essa autoridade pode ressuscitar mortos. Essa autoridade pode curar uma enfermidade incurável diante da ótica da medicina. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual o tipo de enfermidade que você está enfrentando, mas eu quero liberar uma palavra na tua vida, que você seja curado agora, no nome de Jesus Cristo. Que você se levante nessa autoridade e que você declare: eu me aproprio dessa autoridade e eu não aceito isso. A palavra do Senhor declara o seguinte a respeito de enfermidades.
Em Isaías 53, verso 4, ele diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si toda nossa enfermidade e todas as nossas dores. É uma palavra do Senhor, é uma promessa do Senhor, proferida pelo profeta Isaías. E o próprio Jesus, quando foi curar a sogra de Pedro, Ele faz menção desse texto, dizendo, para que se cumpra o que foi dito pelo profeta Isaías. O texto diz, Ele pôs as mãos sobre a sogra de Pedro, e ela foi completamente curada. Sabe o que isso quer dizer? Que essa promessa é para mim e para você. E Deus chamou você para se mover nessa autoridade. Não é só o pastor que se move nessa autoridade, não é só um líder que se move nessa autoridade. A palavra do Senhor declara aqui em Lucas 10:19: eis que eu tenho dado a vocês autoridade para pisarem sobre serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Queridos, Deus não chamou ao evangelho maltrapilho. Deus não chamou ao evangelho fraco, filosófico. Deus nos chamou a um evangelho de autoridade, de implantação da cultura dele, do reino dele. Deus nos chamou para nós avançarmos. Deus não nos chamou para nós nos escondermos das circunstâncias. Deus não nos chamou para nós nos escondermos dos problemas. Pelo contrário, Deus nos chamou para nós encararmos os problemas cara a cara. Encararmos as enfermidades cara a cara, as circunstâncias cara a cara. Eu quero dizer uma coisa para você: existem duas verdades: a verdade das circunstâncias, a verdade da enfermidade, a verdade dos problemas, e a verdade daquilo que a palavra do Senhor diz. E a palavra do Senhor diz que em todas as coisas você é mais que vencedor. E sabe por que você é mais que vencedor? Porque existe um poder, existe uma autoridade no nome de Jesus. Então está na hora de nós nos levantarmos em meio ao caos, em meio às enfermidades, em meio aos problemas, em meio às circunstâncias, sejam elas desemprego, sejam elas crise ministerial, seja ela crise conjugal, crise relacional, seja enfermidade, seja qual for o problema, está na hora de nós levantarmos como autoridade espiritual. E nós usamos essa autoridade no nome de Jesus. Deus tem nos chamado a exercer essa autoridade. Deus está chamando eu e você para nós sairmos desse sistema religioso, esse sistema filosófico, humanizado, esse sistema onde desfocou o homem daquilo que simplesmente destrói as obras do inferno. A palavra do Senhor fala a respeito de nós estarmos crescendo na graça e no conhecimento. Não adianta eu crescer na graça do Senhor. Ou seja, parafraseando, não adianta eu crescer no poder do Senhor, no poder disponível, e não ter o conhecimento. E não adianta eu ter o conhecimento e não ter a graça, o poder disponível. Pedro está dizendo, crescer na graça e no conhecimento. Como igreja nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, no poder e no conhecimento, no poder e na revelação do Senhor. A igreja de Cristo, ela foi chamada para se mover no conhecimento de Deus e no poder de Deus. Você foi chamado para se mover no conhecimento de Deus e no poder de Deus. Você foi chamado para se levantar com uma autoridade, para você se levantar da tua cama, para você se levantar do teu sofá, da tua cadeira, e para você simplesmente declarar: eu sou uma autoridade de Jesus aqui na terra. Eu não aceito que a enfermidade, que os problemas, que as circunstâncias venham elas me intimidar, que eu sou um derrotado, que eu sou um falido, que eu não vou conseguir, porque essa é a voz da incredulidade, essa é a voz das circunstâncias, essa é a voz do diabo. E Paulo diz que há muitas vozes no mundo, e nessa noite eu quero chamar a tua atenção para uma voz suprema e soberana, que é a voz de Jesus. Eis que vos dou a autoridade, eis que vos dou a autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do maligno. A pergunta é: o que você está fazendo com essa autoridade? O que eu estou fazendo com essa autoridade? Queridos, o reino de Deus, ele consiste em poder e autoridade. Em Mateus 28, verso 18, Jesus chegando, falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra.
E quando eu pego esse texto e uno com Lucas 10 e 19, eis que vos dou o poder, eis que vos dou a autoridade. E quando eu começo a olhar Jesus dizendo, olha, se vocês crerem, vocês vão realizar obras maiores. Eu falo, uau, o que é isto? Por muito tempo a igreja andou tímida. Por muito tempo a igreja andou amedrontada pelas circunstâncias. Por muito tempo a igreja foi aplacada por filosofias, teologias, que acabaram roubando a expressão de autoridade dela nessa terra. Os evangelhos nos mostram que a igreja de Cristo é uma igreja que ama, é uma igreja que tem alegria, mas também é uma igreja que tem poder e autoridade. E a pergunta é, aonde está a autoridade da igreja na terra? Eu creio que nesses dias Deus está despertando a sua igreja a essa autoridade. Porque como igreja nós só iremos avançar quando nós compreendemos essa autoridade. E quando nós começarmos a andar à altura dessa autoridade. E o andar à altura dessa autoridade é nós acessarmos essa autoridade. É nós começarmos a dizer, se Jesus falou, Ele falou ponto final. Se Jesus falou que Ele cura, Ele cura. Se Jesus falou que eu tenho autoridade, se Jesus falou que eu poria as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados, é assim que eu vou fazer. Eu vou pôr as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, no nome de Jesus. Como você diz, é simples assim. O homem ele complicou, o homem ele sublimou demais, o homem distanciou. O homem simplesmente, quando ele olha a autoridade do nome de Jesus e para o próprio Deus, ele tem uma visão de que Deus está distante e que essa autoridade é só para algumas pessoas. Sabe por que algumas pessoas não experimentam essa autoridade? Sabe por que algumas pessoas não têm experimentado milagres, curas, libertações através de suas vidas? Não tem visto Deus se manifestar através das suas vidas porque desconhece o poder dessa autoridade. Deus está lhe chamando, não somente para conhecer a autoridade, mas sim para começar a andar em autoridade. Em 2 Timóteo capítulo 1 verso 7 diz, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de autoridade, de amor e moderação. Sabe quem escreve essa carta aqui? É Paulo a Timóteo. Paulo está simplesmente desafiando a Timóteo, dizendo, Timóteo, Deus não tem dado a você um espírito de covardia. Deus não tem dado um espírito a você de medo. Ele tem dado a você um espírito de autoridade, amor e moderação. Queridos, a igreja de Cristo, ela não teme. A igreja de Cristo não é uma igreja medrosa. A igreja de Cristo não é uma igreja covarde, tímida, uma igreja que se esconde. Pelo contrário, é uma igreja investida de autoridade. Ela sabe quem ela representa, ela sabe a autoridade que ela está representando, ela sabe o poder que ela carrega, ela sabe que ela tem o poder do nome de Jesus para afetar as esferas espirituais e as esferas naturais. Ela sabe disso, ela sabe a fonte dessa autoridade, a fonte deste poder. E por ela saber, ela acessa. E por ela saber, ela descansa. Por ela saber, ela tranquiliza. Por ela saber, ela simplesmente se move nisso. Há um texto em Atos capítulo 4, do verso 30 ao 31. Eu acho interessante esse texto. Diz assim, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Momento quando os apóstolos são presos, a igreja começa a interceder, a igreja começa a clamar. E o texto diz que tamanho foi o fervor que o lugar onde eles estavam se estremeceu.
houve um abalo sísmico, houve um terremoto onde eles estavam. Ou seja, houve algo natural acontecendo. A oração afetou o reino físico. Tamanho fervor, tamanha fé, tamanha autoridade. E depois desse episódio natural, afetado pelo reino espiritual, a palavra do Senhor diz que com intrepidez eles anunciavam a palavra de Deus, ou seja, com autoridade. Com autoridade eles pregavam, com autoridade eles declaravam que Jesus era poderoso para fazer todas as coisas, que Jesus era poderoso para curar enfermos, libertar os cativos, transformar vidas. Sabe, queridos, eles não tinham dúvida. Quando eles abriam a boca para dizer, para falar a respeito da pessoa de Jesus, eles traziam todo o conteúdo do reino. Eles acreditavam que se Jesus falou que cura, eles acreditavam que Jesus cura. Não havia o será, não havia dúvida, não havia incredulidade. Jesus falou para nós que Ele cura, então vamos agir. E assim eles faziam. Lembro de certa feita de um certo coxo na Porta Formosa. Ele pedindo esmola. Estavam lá os apóstolos. Ele pede esmola. E os apóstolos olhando para ele diz: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho a você, eu posso te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Uau! Eu acho isso tremendo. A certeza desses homens, a convicção desses homens. Esses homens, eles acreditavam. Eles não fizeram uma conferência à parte dizendo: cara, será que nós vamos orar ou não? Será que vai acontecer um milagre? Não, se não acontecer, esse homem não andar. Sabe por quê? Esse homem todos os dias, ele é colocado aqui na Porta Formosa, pedir esmolas. E olha, esse homem é conhecido por todas as pessoas. E se nós orarmos aqui, esse cara não andar, olha, nós vamos pagar um mico aqui no meio de todo mundo. E aí o evangelho vai ser comprometido. Queridos, eles não se preocupavam se o evangelho ia ser comprometido, se a coisa acontecesse ou não. Sabe por quê? Porque eles acreditavam. Eles rasgaram a reputação deles. Eles não se importavam com ninguém, o que iam falar. Mas hoje nós encontramos uma igreja preocupada em que o mundo vai falar quando se fala do sobrenatural. Quando se fala de nós sermos mais ousados, de nós invadirmos as camadas sociais com autoridade. O Senhor nos dá a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Jesus, em todas as camadas sociais, ele se movimentava em autoridade. Fossem elas religiosas ou não religiosas, fossem elas políticas ou não políticas, Jesus estava lá se movendo no sobrenatural. E a pergunta é: por que a igreja tem se intimidado? Por que a igreja tem se acovardado? Por que a igreja tem se retrocedido e não tem se movido no sobrenatural nas outras esferas? Muitas igrejas guarda o sobrenatural para o quarto, guarda o sobrenatural para pequenas salas, guarda o sobrenatural para as quatro paredes, mas o sobrenatural, ele foi dado para que o mundo viesse a ser impactado, para que os hospitais viessem a ser impactados, para que os presídios viessem a ser impactados, para que a política viesse a ser impactada, para que as pessoas viessem a ser impactadas. Olha, observe o ministério de Cristo. Jesus está caminhando com a multidão, e havia um político lá, o tal do Zaqueu. Vocês lembram disso? Ele simplesmente, com tamanha autoridade, sabe por que Zaqueu subiu naquela árvore? O que levou Zaqueu a subir naquela árvore para ver Jesus Cristo? É porque tudo que Jesus pregava acontecia. Tudo que Jesus falava acontecia. O evangelho é tudo que eu falo, acontece. E esse testemunho chegou ao coração desse homem. E Jesus foi jantar na casa desse homem. E esse homem se arrependeu. Todos vocês conhecem a história. Mas o foco nessa noite é que Zaqueu, ele subiu naquela árvore porque Jesus, ele pregava com autoridade. Haviam manifestações extraordinárias. Jesus se movimentava no reino espiritual, no reino material. Ele afetava o reino espiritual e o reino material. O reino de Deus estava sendo implantado.
E Jesus assegurou os 12 discípulos, os 12 apóstolos, de estarem fazendo as mesmas coisas, dizendo: olha, e se vocês acreditarem, vocês vão realizar obras maiores. Atos capítulo 3, verso 6, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Queridos, isso me faz lembrar de um episódio da minha vida. Adolescente, quando Deus veio na minha vida, falando a respeito do meu chamado, a respeito de que Ele tinha um propósito na minha vida, eu uni o conhecimento com o poder, e eu dizia: se Ele falou, ponto final, e vai acontecer. Eu me lembro que eu fui convidado para participar de um evento de jovens. Eu não era o pregador daquela noite. Eu não seria aquela pessoa que estaria pregando, e a igreja estava cheia de pessoas. E o Espírito Santo chegou e falou assim: eu vou curar uma pessoa. E essa pessoa foi desenganada dos médicos. E eu me lembro que, quando eu recebi aquela mensagem, eu olhei para o pastor e falei assim: pastor, o Espírito Santo acabou de falar algo para mim. E ele falou: o quê? Ele falou assim, eu falei para ele: pastor, ele me disse que tem uma pessoa aqui que foi desenganada dos médicos, e essa pessoa vai ser curada. Aquele pastor olhou para mim e falou assim: jovem, se Deus falou, ele usou essas palavras, é por conta e risco teu. Eu lembro que eu peguei aquele microfone e eu falei, eu não sabia a dimensão daquilo. Eu não sabia com que eu iria me deparar naquela noite. E eu falei assim: olha pessoal, enquanto nós estávamos adorando a Deus, Deus falou no meu coração que Ele quer curar uma pessoa que foi desenganada dos médicos. E de repente eu percebi que houve um alvoroço na igreja, um reboliço na igreja, e uma mulher foi tirada do meio da multidão, em uma cadeira de roda. E 4 homens pegaram aquela mulher era uma mulher muito obesa. E eu falei assim: traga ela na frente, porque ela vai ser curada. E aquela mulher, ela começou a ser levada à frente. E eu disse o seguinte: mulher, você crê que nessa noite você pode voltar para a tua casa sem a cadeira de rodas? Ela disse: eu creio. E aquela mulher chorava. E havia um silêncio naquela igreja. E eu disse para aquela mulher: mulher, em nome de Jesus Cristo, nessa noite você vai andar. E eu falei: homens, um por um, comece a soltar essa mulher e direcione ela para o corredor, para que ela comece a dar os primeiros passos. E eu me lembro naquela noite, queridos, que aquela mulher, ela começou a dar os primeiros passos, e os homens começaram a soltar aquela mulher. Quando ela chegou no meio da igreja, como se uma descarga de poder tomasse conta daquela mulher. Aquela mulher foi assim eletrificada, assim, como se tivesse recebido um raio, uma descarga de poder. Aquela mulher deu um salto. Ela começou a gritar, orar em novas línguas. E ela começou a correr no meio da igreja. Aonde aquela mulher passava, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. E aquela igreja foi chacoalhada pelo poder de Deus. A questão é o nome de Jesus. A questão é o poder e a autoridade, que não estava e está disponível somente para o pastor André. Não, está disponível para você. Você tem essa autoridade. E você que está enfermo, você tem essa autoridade para dizer: eu não vou ficar nessa cadeira de roda, eu vou me levantar dessa cadeira de roda, eu vou andar em casa, porque eu creio que Jesus me curou. Eu creio que Jesus tocou na minha artrose, que Jesus tocou na minha escoliose, que Jesus tocou na minha hérnia de disco, que Jesus tocou nas minhas vértebras. Eu creio que Jesus tocou na minha vida, e por isso eu vou agir à altura dessa autoridade. Olha só que Marcos, capítulo 16, versos 17 e 18 diz: e esses sinais seguirão aos que crerem. No original, quando você lê esse texto, ele diz que os sinais e prodígios
eles vão correr atrás daquelas pessoas que acreditam. Se você acredita no poder de Deus, e se você começa a se movimentar nessa autoridade, nesse poder, pode ter certeza, os sinais eles vão correr atrás de você. Os sinais vão correr atrás da igreja de Cristo. E olha o que o texto diz: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Observe isto: e porão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. Quero chamar a tua atenção, ele não diz, e os pastores porão as mãos sobre os enfermos, aí os enfermos vão ser curados. Ele está dizendo, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Existe um poder disponível se você é cristão. Existe um poder disponível, uma autoridade para você se mover. E essa autoridade é capaz de movimentar o reino espiritual e o reino físico. Essa autoridade é capaz de curar enfermos, expelir demônios e transformar vidas. Mateus 16:19 diz o seguinte: eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. A pergunta é: essas chaves foram dadas para quem? Essas chaves foram dadas para a igreja. Essas chaves foram dadas para mim, para você. E essas chaves falam de princípios, falam de autoridade. E o texto está dizendo, tudo que nós ligarmos aqui na terra, terá sido ligado no céu. Tudo que nós desligarmos aqui na terra, terá sido desligado no céu. Nós temos essa autoridade. Queridos, chega de viver um cristianismo medroso. Chega de viver um cristianismo covarde. Chega de viver um cristianismo tímido. Chega de viver um cristianismo do será, da dúvida. Muitas pessoas teologicamente, para justificar o medo, a incerteza, a incredulidade delas, elas dizem, olha, se for da vontade de Deus. Nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Existe a soberana vontade de Deus. Mas nós não podemos pegar algumas frases de efeito. Nós não podemos pegar alguns textos isolados para justificar o nosso medo, para justificar a nossa incredulidade, para justificar a nossa covardia. A Bíblia nos chamou, a palavra do Senhor nos assegura e nos chama para nós nos movermos em autoridade. O primeiro passo é nós agirmos. Se Ele vai fazer todas as coisas, isso é um problema de Deus. E eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com aquilo que Ele falou para mim. Porão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Eu tenho que me preocupar em falar a mensagem na fé, em desafiar o meu coração, o teu coração, a crer nas promessas do Senhor. Essa é a minha missão. A minha missão não é tentar justificar Deus. A minha missão não é tentar entender a mente de Deus. Deus nos chamou para nós andarmos em autoridade. Então está na hora de nós abrirmos mãos da covardia, do medo. Está na hora de nós sairmos detrás da religião. Está na hora de nós sairmos detrás de alguns discursos que nós fazemos. Está na hora de nós sairmos das quatro paredes de algumas salas. Está na hora de nós sairmos da teoria e nós começarmos simplesmente a nos movermos. Porque assim o mundo vai crer. O mundo só vai crer que Jesus cura quando você, eu, nós começarmos a orar pelos enfermos. Porque não adianta eu pregar que Jesus cura e eu não orar pelos enfermos. Não adianta eu falar que Jesus liberta se eu não faço isso. Não adianta eu falar que Jesus, Ele muda as circunstâncias se eu não pratico isso. Por isso que Tiago diz 1:22, não sede somente ouvintes, mas sim praticantes. Deus tem nos chamado a viver em autoridade e em poder. A pergunta é, que tipo de evangelho nós temos vivido nesses dias?
E eu creio que Deus está trazendo um despertamento à sua igreja, nos 4 cantos da terra. Porque até então a igreja na face da terra ficou muito cômoda. Ficou numa zona de conforto, de estrutura e entretenimento. E toda essa paralisação mundial, essa quarentena, eu creio que Deus está chacoalhando a sua igreja, dizendo: ei, eu quero que vocês expressem a totalidade do meu reino. Eu tenho os chamados para viver em autoridade na terra. E a pergunta é: quem eu estou representando aqui na terra? Quem você está representando aqui na terra? Nós não estamos representando uma filosofia. Nós não estamos representando um pensamento positivo. Nós não estamos representando um devaneio de um homem, de um gênio. Nós estamos representando o reino de Deus, o Criador dos céus e da terra. Um Deus todo-poderoso, o El Shaddai, o mais que suficiente. Deus sendo chamado a agir em autoridade. E a pergunta é: como desenvolver essa esfera de autoridade? Não é somente conhecer, não é somente eu estar falando essa autoridade. Mas a única forma de você desenvolver essa autoridade é você começar a fazer isso. Ou seja, é você começar a orar pelos enfermos. É você começar a orar pelos endemoniados. É você começar a impor as mãos sobre as pessoas, porque isso é o reino de Deus. Isso não é para fulano, ciclano, beltrano, é para a igreja. Por onde nós somos enfermos, eles serão curados, vocês vão expelir demônios. Marcos 16 diz isso. Então a única forma de ampliar essa autoridade e ter experiências sobrenaturais com o Senhor, não é eu ficar esperando um anjo colorido dizer: olha, chegou o momento. Porque a hora que você começar a fazer, as coisas vão começar a acontecer. Não, não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina o seguinte: se eu acreditar, se tão somente eu acreditar, eu vou ver os prodígios do Senhor. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. É não ter vergonha. É não ter vergonha de você falar ao mundo quem você representa. Queridos, por muito tempo a igreja ficou escondida em um discurso meio subjetivo, e que eu sou de Cristo, eu sou de Deus. Mas Deus está dizendo: mostra a tua cara. O Senhor está dizendo: quebra a máscara. O Senhor está dizendo: use a autoridade. E a tua autoridade, você que está me ouvindo, a nossa autoridade, ela só amplia quando nós começamos a andar à altura dela. Quando alguém fala de um problema, eu começo a orar por esse problema. Quando aparece um enfermo, eu oro pelo enfermo. Há milhares de cristãos com medo de enfermidade. Há milhares de cristãos com medo de demônios. Isso não é o cristianismo. Eu não posso ter medo de demônios. Eles têm poder, eles têm uma autoridade. Paulo diz: não subestime o reino das trevas. Mas eu não posso ter medo deles. Eu não posso ter medo de enfermidade, das circunstâncias, dos problemas. Porque eu sou representante, você é representante, nós somos representantes de uma autoridade suprema e soberana, cuja fonte é Deus. Deus tem lhe chamado para ser mais ousado, ser forte e corajoso. Não tenha medo. Vá lá, Gideão. Vá lá, Josué. O Senhor te investiu de autoridade para declarar as suas promessas com sinais e prodígios. Nessa noite,
que você possa não somente ter essa consciência, mas que ao você levantar do teu sofá, da tua cadeira, que você comece a colocar em prática isso, dizendo: não basta somente ouvir, mas sim começar a se posicionar. Eu não aceito essa enfermidade, eu uso a autoridade do nome de Jesus. A enfermidade, os problemas têm que ser subjugados ao nome de Jesus. No nome de Jesus, todo joelho se dobra, nos céus e na terra. Toda enfermidade, todos os demônios, todas as circunstâncias se dobram diante do Senhor. Eu creio nisso, e a palavra do Senhor nos assegura disso. Jesus está dizendo: se nós acreditarmos, nós iremos realizar obras maiores, e esses sinais seguirão aos que crerem. Que nessa noite você saia dessa live crendo que você é uma autoridade de Deus na terra, e que existe um poder disponível de Deus para a tua vida, para implantar e estabelecer o reino de Deus aqui na terra, em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração para você que está em casa, você que está enfermo, você que está com câncer, você que está com otite, você que está sentindo dores muito fortes na nuca, você que está tendo uma disritmia, você que está sentindo dores nas juntas, principalmente nessa região dos braços, você que está sentindo fortes dores abdominais, eu quero orar por você. E eu creio que neste momento o Senhor estará curando você, o Senhor estará libertando você. Se for possível você colocar a mão na enfermidade, eu quero que você coloque a tua mão na enfermidade. E eu creio que o poder de cura atingirá a tua vida nessa noite, no nome santo de Jesus Cristo. Eu quero orar com você neste momento. Pai Celestial, eu quero orar por essas pessoas que estão enfermas nessa noite. O Senhor conhece o quadro clínico de cada uma delas. O Senhor conhece o porquê foi desenvolvido essa enfermidade, Senhor. Mas não importa, Senhor, se essa enfermidade ela é curável ou não pelos médicos. O que importa é que o nome de Jesus está sobre todas as enfermidades. Pai, nessa noite nós ligamos aqui na terra, nós concordamos aqui na terra, e nós fazemos a oração do nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Senhor, para que essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está acamada, essa pessoa que está numa cadeira de roda, essa pessoa, Senhor, que não está ouvindo, tem um problema de audição, ela venha ser curada neste momento instantaneamente, Senhor. Que esse câncer seca-se, Senhor. Que este coração venha ser mudado, que este corpo venha ser restabelecido, Senhor. Que a cura venha sobre essa vida, Senhor. Que o milagre do Senhor venha se acontecer nessa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós oramos, Senhor, para que o poder sobrenatural da cura tome essa pessoa da cabeça aos pés, Senhor, e que essa enfermidade venha ser varrida deste corpo. Nós ordenamos o nome santo de Jesus Cristo. Seja curado aí onde você está. Seja curado onde você está. Você que está acamado, em nome de Jesus, levanta e anda. Você que está numa cadeira de roda, levanta e anda. Você que não consegue andar, levanta e anda. Creia nisto. Creia nisto. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome os sinais correrão atrás de mim. No nome de Jesus, os sinais de prodígios correrão atrás de você. Seja curado nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Receba paz no teu coração. Receba a presença de Deus no teu coração. Se abençoado nessa noite. Receba a bênção no teu casamento, no teu relacionamento, na tua família. Receba a cura das tuas dores, das tuas enfermidades. Nunca mais sofra dessa enfermidade. Nunca mais sofra desse problema. Seja tocado pelo poder do Senhor. Ande na autoridade do nome de Jesus. Ande no poder do Espírito Santo. Porque esta é a tua identidade. A identidade da igreja na terra. Uma igreja que não tem medo. Uma igreja que não é covarde. Uma igreja que não é medrosa. Pelo contrário, uma igreja de autoridade, amor e moderação. Amém. Eu quero aproveitar o final dessa ministração, convidar você nesse momento
a estar agradecendo a Deus, a estar dizimando e ofertando ao Senhor. Aí embaixo do vídeo você vai ver a conta da igreja, você vai ver a forma como você vai fazer toda essa transferência. Então nós gostaríamos, você que está nos assistindo, se você sentir no coração de estar abençoando esse ministério, fique bem à vontade quanto a isso, porque essa é uma prática da igreja, e nós fazemos isso porque nós amamos, nós cremos nisso, e fazemos e praticamos sem nenhum constrangimento, fazemos com alegria, porque nós entendemos que é para o reino de Deus, para que o reino de Deus venha estar se expandindo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe nessa noite, que Deus te guarde, tenha uma semana extraordinária, em nome de Jesus, amém, Senhor.